Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, graças a Deus eu estou bem. E a gente hoje vai iniciar um novo assunto. Na aula passada, nas duas últimas aulas que a gente teve, nós fizemos leitura de fração, conhecemos os números decimais, fizemos as transformações de fração para decimal, de decimal para fração, e nós precisamos avançar, tá certo? Então, a gente vai iniciar um novo assunto. Nós vamos falar sobre MMC e MDC, vai ser o nosso novo assunto, que são assuntos importantíssimos para o êxito de vocês nesta caminhada de 2021. Então, vocês devem estar se perguntando, o que é MMC? O que é MDC? São siglas. MMC significa mínimo múltiplo comum. E MDC significa máximo divisor comum. A gente, nessa primeira aula, nós vamos falar apenas de MMC. Na próxima aula, a gente continua com MDC e, após o término das duas aulas, passarei um exercício para acompanhar a aprendizagem de vocês. Então, é muito importante que vocês acompanhem, que vocês assistam às aulas. Se vocês tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Só que, para entrar em contato com o professor, é necessário que vocês acompanhem com atenção, com calma, o vídeo, a videoaula, porque nela está o passo a passo dos assuntos, de como a gente vai lidar com as situações nas atividades. Então é muito importante que a gente faça esse acompanhamento. Então, vamos começar? MMC, pessoal, mínimo múltiplo comum. Conforme vocês estão vendo aí na imagem, o mínimo múltiplo comum de dois números ou mais de dois números é o mesmo que encontrar o menor múltiplo comum entre eles, diferente de zero. Aí eu dei um exemplo para vocês, o cálculo do mínimo múltiplo comum de 30 e de 60. O que é isso, pessoal? Calcular o mínimo múltiplo comum de dois números ou mais de dois. Nós podemos calcular de 2, 3, 4, 5, 6. A quantidade não importa. Então, o que é isso? Quando eu proponho calcular o menor múltiplo comum, o MMC, mínimo múltiplo comum de dois números, eu quero encontrar o múltiplo menor de todos que seja comum entre esses dois números, no caso 30 e 60. Então, a gente vai voltar a um assunto que a gente já deve ter visto anteriormente e em séries anteriores, que são múltiplos de um número. Veja só, para calcular o MMC de 30 e de 60, devemos encontrar primeiro os seus respectivos múltiplos. Então acompanha aí, os múltiplos de 30. 0, 30, 60, 90, 120, 150. Eu coloquei reticências aí porque os múltiplos de 30 são infinitos. A gente vai aumentando aí de 30 em 30 e a quantidade não vai parar nunca. Então, os múltiplos de 60 agora, também coloquei aí. 0, 60, 120, 180, 240. Coloquei reticências porque essa quantidade também vai aumentar de 60 em 60. Essa contagem e não vai ter fim. Então, analisando, pessoal, os múltiplos, todos esses múltiplos que eu coloquei aqui, de 30 e de 60, a gente vai ver que tem múltiplos que tanto está servindo para o 30, como também para o 60. É o caso do 0, é o caso do 60, e a gente vê que a gente está querendo calcular o menor múltiplo entre esses dois números. Só que esse menor múltiplo, pessoal, não pode ser 0, tá certo? Tem que ser o menor diferente de 0. E verificando, o menor
múltiplo que tanto serve para o 60 como para o 30, a gente vai perceber que é o próprio 60. Observando os primeiros múltiplos de 30 e 60, percebemos que eles possuem mais de um múltiplo comum. Mas como queremos um menor múltiplo comum, iremos dizer que o MMC de 30 e de 60 é igual ao próprio 60. Acompanhe comigo aí esse outro exemplo. Vejamos os múltiplos aí agora, pessoal, de 6, 8 e 12. Veja aí como eu separei, coloquei os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30. Ó, vou repetir. 0, 6, 12, 18, 24, 30. As reticências aí quer dizer que essa quantidade é infinita. Essa contagem dos múltiplos de 6 não vai ter fim. Do mesmo jeito os múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40 e por aí vai. Os múltiplos de 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60 e também por aí vai, continua com as reticências. Então, analisando os múltiplos de 6, analisando os múltiplos de 8 e analisando os múltiplos de 12, a gente vai perceber que também eles têm múltiplos em comum, ou seja, o mesmo múltiplo que está no 12, está no 8 e está no 6. Eu quero descobrir o menor deles, qual é? Então, isso é descobrir o MMC, analisar os múltiplos dos números e selecionar o menor entre eles. E percebendo aí, vocês vão ver que o menor deles, que tanto está no 6, como no 8 e como no 12, é o 24. Veja que o 24 está destacado aí. Então, 24 é o menor múltiplo de 12, 8 e 6. O menor múltiplo comum. Essa palavra comum significa que ele tanto é múltiplo de 6, como de 8, como de 12. Podemos notar que, com exceção do número 0, o número 24 é o menor dos múltiplos comum a todos eles. Então, podemos afirmar que o MMC de 6, 8 e 12 é igual a 24. Tá certo, pessoal? Esse método que eu mostrei para vocês aí, de descobrir os múltiplos separadamente, como por exemplo do 6, do 8 e do 12, e depois ver qual é o menor deles comum, quando é um número, um valor pequeno, é interessante ser feito. Só que existe outro método que é muito usado, eu diria que é o mais utilizado para se descobrir, para se calcular o MMC, que é o método de fatoração. Então vamos conhecer esse método aí. Veja só, os mesmos números que eu coloquei para descobrir o MMC, eu coloquei aí no método de fatoração, que é um método que a gente vai ficar utilizando, pessoal. Para descobrir o MMC de 2, 3, 4, 5 números, esse é um método muito prático, o método da fatoração. A gente vai colocar os números que a gente quer descobrir o MMC, vai traçar uma linha e realizar uma fatoração. Essa fatoração é feita através de uma divisão. E por fim, quando a gente terminar, a gente faz a multiplicação dos fatores para encontrar o MMC. Veja como é simples. Eu quero descobrir aí o MMC de 12, 8 e 6. Então eu vou começar a fatoração me perguntando, fazendo uma pergunta. Esses três números aí, algum deles eu posso dividir por 2? Então eu vou perceber que sim, que eles são números pares, então são divisíveis por 12, por 2. Então eu dividi 12 por 2, deu 6. Dividi 8 por 2, deu 4. E dividi 6 por 2, que deu 3.
Então veja que agora eu tenho 6, 4 e 3. E vou fazer a mesma pergunta. Eu ainda posso dividir algum desses números aí, 6, 4 ou 3 por 2? Eu vou perceber que sim. Eu vou perceber que o 6 e o 4 ainda é divisível por 2. Então eu vou colocar o 2 novamente do lado aí da linha que eu tracei e vou continuar dividindo. 6 dividido por 2, 3. Veja que eu coloquei o 3 embaixo do 6. 4 dividido por 2, 2. Coloquei o 2 embaixo do 4. Veja que eu repeti o 3, porque ele não é divisível por 2. Então, eu agora tenho o 3, tenho o 2 e tenho o 3 novamente. Algum desses números ainda é possível fazer a divisão por 2? Sim, eu ainda tenho 2 aí. Então, vou repetir o 2. Não vou dividir o 3 porque ele não é divisível por 2. Veja que eu repeti o 3 novamente. Vou dividir o 2 porque ele é divisível por 2. 2 dividido por 2 deu 1. Eu coloquei 1 embaixo do 2 e repeti o 3. Então agora eu tenho 3, 1 e 3. Percebam que eu não posso mais dividir por 2. Então eu vou passar a divisão para o próximo número, para o próximo fator da sequência, que é o 3. Então eu vou me perguntar, eu posso dividir por 3? Posso, né? Veja, eu fiz 3 dividido por 3, deu 1, repeti o 1 e 3 dividido por 3 deu 1 também. Veja que do outro lado ficou o 2 3 vezes e o 3 ficou também. Então esses fatores, a gente vai perceber aí que foi feita uma multiplicação com eles. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. E quando eu fiz essa multiplicação, eu encontrei o número 24. Então, conclui-se que o MMC de 12, 8 e 6 é 24, pessoal. Então, pessoal, vamos conferir aí outro exemplo. Eu quero calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum de 5 e de 6. Eu vou fazer a fatoração aí. Quero dizer a vocês que essa fatoração ela acontece em fatores primos. O que é isso? Fator primo. Vocês devem lembrar o que é um número primo, não é verdade? Por exemplo, 3 é um número primo, 5 é um número primo, 7 é um número primo, 11. A maioria dos números primos são ímpares. A maioria, não são todos, tá certo? Eu só tenho um número par que é primo, que é o 2. O 2 é o único número par que é primo. É por isso que quando eu vou descobrir o MMC, calcular, eu vou sempre me perguntar se eu começo a fatoração pelo 2. Então vamos observar aí. Eu tenho 5 e tenho 6 para descobrir o MMC. Então, para iniciar a fatoração, eu vou me perguntar, 5 e 6 são dois números. Algum deles eu posso dividir por 2? Eu vou perceber que sim. Eu vou perceber que o 6 é divisível por 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o 5 e vou dividir o 6. 6 dividido por 2 deu 3. Veja que eu coloquei o 3 embaixo do 6, junto do 5. E vou me perguntar novamente, posso continuar dividindo por 2? Não. Eu não posso dividir nem 5 por 2, nem 3. Então vou passar para o próximo número, o próximo fator da sequência, que é um fator primo também, que é o 3. Eu vou aumentando nessa sequência, na ordem crescente. 2, se não der para dividir por 2, vou tentar dividir por 3. Se não der, vou tentar dividir por 5. Se não der, por 7. E assim por diante. Tá certo? Então, eu vou perceber que 5 e 3 não dá mais para dividir por 2. É por isso que eu vou novamente me perguntar. 5 e 3. Qual é o número que eu posso dividir
diferente do 2? Aí, vai ser o 3. Eu divido o 3, mas não divido o 5. Então, eu vou repetir o 5. Vou dividir o 3. 3 dividido por 3 aí deu 1. E vou me perguntar novamente. Ainda posso continuar dividindo por 3? Não. Como o 5 é um número primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, eu vou perceber que eu vou dividir o 5 só por 5. Aí eu coloquei o 5 aí, 5 dividido por 5 deu 1 e repeti o 1. Pessoal, agora eu tenho que multiplicar os fatores. Quem são os fatores aí? 2, 3 e 5. Então eu vou fazer, ó, 2 vezes 3, 6 e 6 vezes 5, 30. Então o MMC de 5 e de 6 é 30. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí, que a gente pode tanto descobrir um MMC fazendo os múltiplos dos números e depois observar qual é o menor deles. E a gente pode também, é o que a gente vai fazer a partir de agora, adotar esse método da fatoração por meio da decomposição. Não é difícil, pessoal, espero que vocês tenham entendido, mas se não, por acaso não entenderam, entre em contato comigo para a gente solucionar as dúvidas que forem surgindo. Na próxima aula vamos dar continuidade a esse assunto, tá certo? Espero que vocês acompanhem com atenção e assista até o final o vídeo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.